A paz do Senhor, queridos, estamos aqui para mais um devocional. Estamos seguindo a lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2016. A maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição desta semana é a lição de número 7, a vida segundo o Espírito. A leitura diária desta sexta-feira encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Interessante esta leitura, nos leva a pensar, a fazer a seguinte reflexão: o Espírito Santo examina todas as coisas, até as profundezas de Deus. Muito interessante, mas notamos que esta referência de o Espírito Santo nos fazer conhecer as coisas de Deus, isso aqui o apóstolo Paulo ele não está dizendo nada que o Espírito Santo nos faz conhecer as coisas futuras ou as coisas do céu. Não, porque se nós olharmos para o versículo 9, o que antecede essa leitura, vai dizer no versículo 9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui, logo alguém vai pensar que o apóstolo Paulo está falando de coisas do céu, de bênçãos eternas. Paulo não está falando das bênçãos futuras, mas sim do Evangelho. Cristo crucificado como salvação para os judeus e não judeus. É por isso que no versículo 10, Paulo afirma que estas coisas foram de fato reveladas a nós, cristãos, pelo Espírito de Deus. A graça do Evangelho não foi revelado para qualquer um, não. É para aqueles que receberam Jesus na sua vida e foram justificados por ele. Nós lembramos de Jesus no capítulo 11, versículo 25 de Mateus, se não me foge a memória, quando Jesus diz assim, olha, que naquela ocasião Jesus, conversando com os seus discípulos, ele deu uma resposta em que Jesus disse assim, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isto fala da graça do Evangelho. Isso fala do Evangelho revelado a nós por meio do Espírito Santo. Porque quando a palavra de Deus diz que nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Paulo está, portanto, falando das coisas do reino de Deus, mas no sentido do Evangelho, enquanto nós fomos alcançados por esta graça, que é a salvação de Deus na nossa vida. Então, um dos papéis do Espírito Santo é revelar as verdades espirituais para o cristão. E por que o Espírito Santo revela os mistérios de Deus aos cristãos? Pelo menos 3 respostas nós teríamos. Primeiro, porque o Espírito Santo ele penetra até mesmo as profundezas de Deus, para nos trazer à luz aquilo que nos era oculto. Porque a palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho não venha resplandecer. Mas uma vez quando a pessoa aceita a salvação de Deus através de Jesus, esta glória do Evangelho é revelada e então passamos a entender os mistérios de Deus. A segunda razão por que o Espírito Santo nos revela é porque da mesma forma que o espírito do homem sabe o que há no coração do homem, assim também o Espírito
Espírito de Deus sabe o que está em Deus. Por isso que a pessoa, quando está com o Espírito Santo, ele fala as coisas de Deus, pensa naquilo que é de Deus, porque o Espírito Santo promove isso no coração. E por fim, o Espírito Santo nos revela porque não recebemos o Espírito do mundo, mas o que Deus revelou para nós é conhecer o que é dado por Ele, que é a graça da salvação. Por isso que quanto mais próximo você estiver de Deus e mais cheio do Espírito Santo, tanto mais você compreenderá com a mente e com o coração as verdades reveladas pela Bíblia. Porque a Bíblia diz assim: não, porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E é por isso que é a recomendação do apóstolo Paulo quando diz assim: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa vontade e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, seja cheio do Espírito Santo para que possa também ser revelado os mistérios da glória de Deus. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, que o Senhor Jesus possa estar dando a você esta alegria e que o Espírito Santo possa estar revelando mais e mais na sua vida. Deus abençoe e até o próximo devocional, se Deus quiser.